Galera do trecho, beleza? Mais um vídeo sobre construção civil aqui no nosso canal. Eu sou o engenheiro Watson Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre execução de estrutura de concreto armado. Na verdade, eu vou falar aqui alguns princípios básicos para execução dessa atividade, que são basicamente três: execução de formas, execução de armaduras e lançamento de concreto, né? Técnicas de concretagem. Eu vou falar aqui uma abrangência geral sobre essas três atividades que engloba aí a execução de estrutura de concreto armado, que vai te dar aí um norte, né? Para quem ainda tem dúvidas, para quem não conhece, para quem não tem muita experiência com esse tipo de obra, que é uma obra mais pesada, né? A estrutura de concreto armado é uma obra mais pesada, então eu vou dar uma pincelada sobre esses parâmetros. Então, se você é engenheiro, pedreiro, encarregado e não tem muito conhecimento nesse tipo de obra, ou ainda tem algumas dúvidas com relação a esse tipo de obra, fique comigo até o final desse vídeo. Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos conversar sobre inspeção em escala. Com relação ao que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Bom galera, como já é de costume, antes de entrar aqui no tema desse vídeo, eu vou pedir para você aquela força, aquela moral, aquele apoio. Deixa aí o seu joinha, arrebenta o dedo no like, não esqueça, para dar uma força aqui no canal, para ajudar no crescimento do canal. Também não esqueça de deixar o seu comentário, uma sugestão de vídeo ou simplesmente a sua opinião sobre esse vídeo. E se você se interessa por assuntos relacionados à construção civil, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, porque toda semana eu posto vídeos relacionados à construção civil aqui nesse canal e com certeza algum desses vídeos vai me interessar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o assunto que interessa, que é o tema deste vídeo, beleza galera? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre execução de estrutura de concreto armado e vamos começar por formas. Eu vou falar aqui formas, armaduras e técnicas de concretagem. Formas. Quais os princípios básicos para a execução de uma forma para estrutura de concreto armado? Primeira coisa, para executar uma estrutura de concreto armado, eu recomendo fortemente que você tenha o projeto dessa estrutura, né? O projeto detalhado dessa estrutura. Nesse projeto, você vai ver ali a dimensão da forma e você tem que saber verificar ali qual, se for forma de madeira que você vai adotar, qual o tipo da madeira que você vai adotar, se a madeira que você vai adotar ela aguenta ali na hora da concretagem, se ela não vai abrir, porque é uma coisa muito desagradável quando você está executando uma concretagem e a forma abre. Quem já passou por isso sabe como que é. Então você tem que verificar exatamente ali os travamentos, o escoramento. É ideal que tenha sido feito um cálculo, né, de dimensionamento ali dessas peças, né, de travamento e de escoramento, para que não haja abertura ali na hora, né, a abertura da forma na hora que você vai fazer a sua concretagem. Um item muito importante que muitos profissionais não sabem: a norma que rege essa atividade aí de execução de estrutura de concreto armado é a BNT NBR 14931. E lá tem um itemzinho de forma, tá? Tem um capítulo lá só de forma, se eu não me engano é o capítulo 7 desta norma. Ela diz lá que tem uma tolerância para execução das formas com relação à dimensão. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se vocês têm um bloco lá de 60 por 60, né? No projeto está lá que tem que ser 60 por 60. Essa dimensão, ela tem uma tolerância, se eu não me engano, se não me falha a memória, de meio centímetro, ou seja, 5 milímetros. Então você pode fazer essa dimensão 59,5 ou 60,5, tá? Essa dimensão de 60, com essa tolerância, 5 milímetros para cima ou 5 milímetros para baixo. Aí, às vezes, quando eu vou dar um treinamento, que eu falo isso pra galera, a galera se assusta e fala: não, mas é muito pouco para uma obra civil, né? É uma obra mais pesada, mais rústica, né? Mas não é, gente. A gente tem que seguir essas tolerâncias. Imagine só, se você vai fazer uma forma lá e tá com 2 centímetros a mais da tolerância. Aí você fala: mano, só 2 centímetros tá bom, não dá nada. Agora imagine isso numa laje, né, grande, 2 centímetros, o tanto de concreto que não vai a mais.
Agora você imagine isso em 20 pavimentos, 2 centímetros, o tanto de peso que não vai ter lá na sua fundação, o tanto de concreto que não vai ser desperdiçado. Então é de extrema importância que você siga essa tolerância. Se é 60, pode ir até 60,5, não pode ser 61 nem 62. Tá? E quanto maior é esse tamanho, a dimensão, a tolerância é um pouquinho maior. Agora eu não vou me recordar. Tem um vídeo que eu falo aqui no canal sobre essas tolerâncias de forma na execução de estrutura de concreto. Então tem que ficar ligado nessa questão. Vamos partir agora para a execução de armaduras. A execução das armaduras também é um item que tem que ser levado muito a sério. E muitos profissionais aí acham que é meio que besteira ali. Uma das coisas que a norma fala é que você tem que colocar, seguir o posicionamento da armadura, né, no seu devido lugar, conforme o projeto. E muitas das vezes a galera não está nem aí com isso. Mas por que tem que ser assim? Porque se você desloca ali a sua armadura, vamos supor que seja um bloco de fundação, né, você fez uma gaiola, e você desloca ali, primeiro que as forças ali não vai atuar conforme teria que atuar. Né? Então vai aparecer trincas, pode aparecer algumas trincas na sua estrutura. E outra também, se você deslocar o cobrimento ali da sua armadura ali na lateral, um lado vai ficar menor do que o outro. E para quem não sabe, aqueles 4 ou 3 centímetros que a gente tem que deixar ali, que a gente coloca até o espaçador, né, na sua armadura, entre a armadura e a forma, a gente coloca o espaçador justamente para garantir aquele preenchimento, né, aquela cobertura do aço, é para proteger a sua estrutura contra agentes deletérios à estrutura. O que é esses agentes deletérios? Agentes que não fazem bem ali para a sua estrutura. Se você deixar uma camadinha muito fina, esse agente entra ali na sua armadura e acelera ali enormemente o processo de corrosão, diminuindo o tempo útil da sua estrutura. Então, por isso que é muito importante o posicionamento da sua armadura de forma correta. E também você tem que verificar a bitola, se está conforme o projeto. Não adianta querer mudar a bitola por conta própria. Se for mudar, peça a orientação do projetista que ele vai fazer da melhor forma possível. Tá? Se é um ferro de 10, tem que colocar um ferro de 10 milímetros. Não é 12 nem é 8, tem que ser 10. Se você quiser mudar, troca uma ideia com o seu projetista que ele vai te orientar. Uma outra questão é o posicionamento de cada peça ali dentro da armadura, os espaçamentos, né? Tem que ser seguido esses espaçamentos porque foi calculado dessa forma. Se você não seguir esses espaçamentos, como eu já falei, pode ocasionar trincas ali na sua estrutura e depois a galera não sabe o porquê que aconteceu ali uma trinca na estrutura. E o último item, não menos importante, é o lançamento do concreto em si, que é a finalização ali da sua estrutura. Lógico que ainda depois tem a etapa de cura, mas eu não vou falar nesse vídeo sobre a cura do concreto, tá? Então, ali, para você lançar o concreto, você tem que verificar as características do seu concreto, se ele atende ali a questão não só de resistência, mas a questão de trabalhabilidade no lançamento do seu concreto. Porque tem gente que pensa que concreto é tudo igual, tendo a resistência ali é tudo igual. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem um concreto com resistência de 30 MPa na sua fundação e você tem um concreto de 30 MPa lá na sua laje, não necessariamente você tem que usar o mesmo concreto. Você pode usar um concreto diferente com a mesma resistência, com características diferentes. Dependendo, o concreto que você vai utilizar lá na sua fundação tem que ser um tipo de cimento, que vai facilitar ali para você fazer e vai durar mais. E na sua laje pode ser outro tipo de cimento, talvez mais barato, mais caro, não sei, e um concreto com uma outra característica. Pode ser concreto com slump maior ou concreto com slump menor. Aí você vai ver na sua obra o que você precisa para cada peça, para cada tipo, para cada parte ali da sua estrutura. Concreto não é tudo igual. Eu não canso de falar isso aqui nos meus vídeos. Né? Não é o mesmo concreto que você vai usar na sua fundação, você vai usar para a obra inteira. Você tem que saber otimizar ali o seu concreto, mesmo que seja a mesma resistência, mas otimizar ali cada tipo de concreto para você gastar menos e ter uma produtividade maior e você gerar mais lucro. Não esquecer também de, na hora do lançamento, você verificar ali o seu adensamento correto. Não pode adensar demais e também não pode adensar de menos, porque se você adensar demais, o seu concreto ele vai desagregar, né, ele vai separar a argamassa
da brita, então vai ficar aquelas bicheiras que a gente vê nas estruturas. E também a norma ABNT 14931, ela nos diz o seguinte: não é recomendável você utilizar, fazer um lançamento de concreto com queda maior do que 2 metros. Não que seja proibido, mas a norma não recomenda. Por quê? Porque quando você faz esse lançamento dessa forma, a brita cai primeiro e a argamassa cai depois. No processo, quando ele está caindo, ele já faz essa segregação. E aí fica aquelas bicheiras que a gente vê no pé de pilar, normalmente no pé de pilar. Né? Então, nesses casos, é ideal que você faça uma janela, lance o concreto ali pela janela. Quando chegar na altura, você tampa, aí você continua ali a sua concretagem, que não vai ter nenhum problema. Na hora do transporte também dá muito problema. Quando você recebe o caminhão de concreto e você não consegue chegar bem perto até o local do lançamento, também não tem bomba. Aí o que acontece? A galera vai no carrinho ou vai numa máquina, né? E esse deslocamento também, se for maior do que 100 metros, que a norma permite até 100 metros, acontece o quê? A segregação do material da mesma forma, conforme você vai andando ali, né? Quando passar de mais de 100 metros, quando você for lançar o concreto, ele está desagregado, porque no percurso ele vai, né? O terreno sempre é irregular, terreno de obra sempre é irregular, então ele vai desagregando, quando você vai lançar ele já está todo desagregado. Então também acontece esse fenômeno de segregação do concreto dentro ali da sua peça. Então foram alguns itens que é muito importante. Quem vai trabalhar com estrutura de concreto, obras pesadas, tem que ter a noção disso para não dar problema, porque o retrabalho em uma obra de estrutura de concreto armado, uma obra pesada, uma ponte, uma estrutura de um prédio, né, ou uma obra de pré-moldado, se tiver retrabalho é maior prejuízo, porque essas obras são extremamente caras e normalmente são obras que têm prazo curto. Beleza, galera? Então preste atenção nesse tipo de situação e dá uma olhada na norma ABNT-NBR 14931. Esse foi o recado que eu queria dar para vocês. Espero que essas informações tenham sido de bastante relevância para você e para a sua vida profissional. Espero que você consiga aproveitar e utilizar essas dicas aí na sua obra. Fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.